Boa noite a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um de você, aí em casa, assistindo pela televisão ou pelo celular, e também com cada um de nós aqui. Estamos reunidos em nome de Jesus, em comunhão, para louvá-lo e engrandecê-lo por tudo aquilo que Ele é e que Ele fez, faz e fará em nossas vidas. A nossa esperança e a nossa expectação sempre está voltada para Cristo Jesus. E é nessa união que vamos orar agora, agradecendo por este momento tão precioso de culto ao nosso Deus. Oremos. Senhor Deus e Pai, graças te damos por mais este momento especial em comunhão com os nossos irmãos. Obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor nos sustentou, nos guardou, preservou-nos em amor, guardou a nossa fé, Senhor Deus, e sempre nos guardou em esperança. Obrigado pelo cuidado, pelo teu amor. Obrigado, Senhor Deus, porque nada tem faltado para cada um de nós. E mesmo em momentos de lutas e tribulações, Senhor Deus, o Senhor tem demonstrado o teu amor com a tua mão poderosa em toda e qualquer situação. Te louvamos e te engrandecemos em nome de Jesus. Amém. Gostaria de fazer uma leitura, uma oração sobre a nossa união, como devemos proceder, e dizendo também que este momento é única e exclusivamente para o louvor a Deus, e toda na nossa vida deve assim ser. Leia comigo, abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 3, versículo 12 a 17. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo,
Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E em tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei o nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. É nesse espírito que estamos aqui hoje, de comunhão, espírito de gratidão pelo perdão de Deus a cada um de nós. Quero ler um texto ainda com os irmãos, a refletirmos acerca do perdão de Deus, como Ele preservou o seu povo e preserva até hoje, derramando graça, dando perdão em todos os nossos pecados, em tudo aquilo que a gente comete diante de Deus, Ele nos agracia com o seu perdão. Abra comigo 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu o ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa é uma aliança que o Senhor fez com Salomão, ele tendo concluído o templo. Deus prometendo o perdão, mediante a mudança de caminho, ao reconhecimento do erro. Deus foi preservando o povo e com a graça de Jesus perdoou também todos os nossos pecados. Vamos orar nesse momento agradecendo a Deus pelo perdão, pela justificação diante de Deus, que Jesus, o Senhor tem dado perdão. Dei, Senhor Deus, diante da vinda de Cristo ao mundo, o Senhor tem agido de graça e misericórdia com o seu povo, mediante o arrependimento, Senhor Deus. Diante de tudo isso, Senhor, temos a graça de ter recebido Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, perdoador de todos os nossos pecados, Senhor Deus, justificador, Senhor, diante do Senhor. Te louvamos, Senhor Deus, por isso, te pedimos perdão por nossas falhas diárias, por tudo aquilo, Senhor Deus, que temos feito, entristecido o Teu Espírito. Nos perdoa, nos volta, Senhor Deus, o nosso coração, o nosso caminho, Senhor Deus, seja um caminho de retidão. Nos ajude, Senhor Deus, todos os dias, até o encontrarmos com Cristo, Senhor Deus, para sempre. Nos ajude a manter a fé, a esperança em Cristo Jesus, a guardarmos essa fé, Senhor Deus, e essa certeza, essa paz que excede todo entendimento que recebemos de Cristo, possa transbordar dia após dia em nossos corações. Te louvamos, Senhor Deus, agradecidos, em nome de Santo Jesus. Amém. E é o momento oportuno para louvar a Deus também com os cânticos, como já começamos aqui. Mesmo à distância, você em sua casa e nós aqui, cante conosco essas canções. Louve ao Senhor com júbilo nos seus lábios, com toda alegria no coração. Faça de todas as canções a sua oração. Não precisa saber cantar de uma forma esplêndida, mas cante com o seu coração. Abra sua boca, expressa tudo aquilo que você sente sobre Deus, percebe sobre Deus, em louvor e em adoração. Seremos também depois edificados pela palavra, e esse é o momento especial para o louvor e a glória do nosso Deus. Vamos continuar nesse momento de louvor e adoração. Exaltado no céu, eu louvarei. Exaltado, para sempre exaltado seu nome, louvarei.
tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso, justo e verdadeiro são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso, justo e verdadeiro são os teus caminhos. Ao Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome. Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome. Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome. Ó Rei das nações, quem não te louvará, só é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome. Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome. Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Deus, muito obrigada, Senhor, pela tua misericórdia, pela tua graça que se derrama sobre as nossas vidas. Muito obrigada, ó Pai, porque nós temos a oportunidade de te louvar nessa noite e a oportunidade de ouvir a tua palavra, Senhor. Que nós possamos receber a tua palavra. Abre, Senhor, os nossos corações, Senhor. E que nós possamos, ó Pai, realmente, ó Pai, buscarmos o Senhor de todo o nosso coração. Muito obrigada pelas ricas bênçãos sobre as nossas vidas. Nós te louvamos e nós te agradecemos no santo nome de Jesus. Amém. Boa noite, graça e paz do Senhor Jesus, que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar seu coração, que você possa ser alcançado pela maravilhosa graça do Senhor Jesus. Vamos ter um tempo de oração. Nós estamos tendo oração pedindo para Deus abençoar nosso país, nossa cidade. Já estamos aí mais de 120 dias nessa situação tão diferente, né? Então vamos pedir a Deus para que Deus derrame graça, misericórdia sobre as nossas vidas. Nessa hora nós vamos orar ao Senhor nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te pedir agora em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha abençoar de uma maneira muito especial a nossa vida, venha abençoar, Senhor Jesus, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país,
essa situação que nós estamos enfrentando há mais de 120 dias, que o Senhor possa colocar da Tua graça, da Tua misericórdia, fortalecer o nosso coração, que o Senhor possa estar cuidando de cada um nessa hora, Pai. Às vezes nós temos passado por tantas lutas, tantas adversidades nesses tempos, mas nós cremos, ó Deus, que o Senhor é aquele que controla a nossa vida, aquele que governa a nossa história, aquele que tem o domínio sobre todas as coisas. Por isso nós colocamos diante do Senhor, ó Pai, cada profissional, cada pessoa que está passando por lutas, aquelas pessoas que perderam seus entes queridos, que estão com o coração apertado, que o Senhor possa, Senhor, com a sua infinita graça e misericórdia, alcançar cada coração, Pai, dar sabedoria às autoridades, para que elas tomem as decisões que agradam o Senhor, ó Pai, que possam fazer com que haja paz na nossa cidade, no nosso país, que o Senhor possa, Senhor, cuidar de cada uma dessas coisas, ó Pai, em nome de Jesus, que nós te pedimos e lhe agradecemos. Amém. Então, nós estamos, capítulo número 13 de Mateus. Nós vamos hoje ler a partir do versículo número 24, capítulo 13 de Mateus, a partir do versículo número 4, nós estamos meditando acerca das parábolas do reino, e nós vamos estar agora olhando mais uma parábola, e a gente vai olhar do versículo 24 até o versículo número 30 primeiro, e depois nós vamos continuar a leitura a partir do versículo 36 até o versículo 43, onde Jesus ele explica a parábola. Você vê aí na forma como está escrito aqui no Evangelho de Mateus, essa parábola só encontra-se registrada aqui no Evangelho de Mateus. Então Jesus conta a parábola, daí acontece algumas coisas que Mateus registra, e depois no versículo número 36 em diante, então ele vai explicar essa parábola. Nós vamos estar ouvindo a palavra do Senhor, fazendo essa leitura. Mateus, capítulo número 13, a partir do versículo número 24, diz assim a palavra do Senhor. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu frutos, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhes disseram: Senhor, não semeastes boa semente no seu campo? Por que vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhes perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, respondeu ele, para que, ao arrancar o joio, não arranques também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio e atai-o feixes para que ser queimado, mas o trigo recolherei no celeiro. Agora o versículo de número 36 diz assim: então, despedindo-se as multidões, foi Jesus para casa, e se chegando a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio e do campo. E ele respondeu: o que semeia boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, a ceifa é a consumação dos séculos, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação dos séculos. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão no seu reino todos os escândalos e os que praticaram a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos orar mais uma vez?
Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos colocar diante do Senhor a Tua palavra, Pai, para que ela possa nos ajudar nessa hora, para que a gente possa compreender, para que, ó Deus, o Senhor traga uma palavra de conforto, de alegria, de fortalecimento ao nosso coração, ó Pai, que o Senhor possa também nos ajudar, Deus, a avaliar nossa própria vida, para que possamos ver, ó Deus, o que de fato temos sido nessa caminhada, ó Deus. Nos ajuda, Senhor, nesse propósito, ó Deus, em nome de Jesus que eu oro e que eu agradeço. Amém. A gente já está mais de 120 dias nessa situação de isolamento e é uma situação tão estranha, né? A gente está acostumado de ver a igreja cheia nos domingos, e agora a gente tem aqui um grupo bem pequeno, só a equipe técnica e o pessoal do louvor, e todo mundo com máscara, e a gente fica pensando a respeito desse incômodo, dessa situação, de tudo que está acontecendo, e a gente fica pensando, e aí quando a gente olha para essa parábola, né, e que Jesus conta, ela nos ajuda a entender algumas coisas, que eu gostaria que nós tivéssemos considerando algumas coisas importantes em relação ao reino de Deus. Então, e uma das coisas assim mais interessantes que a gente percebe é que ela reflete uma realidade. Então, essa situação tão estranha que nós estamos enfrentando é uma situação que, segundo a palavra do Senhor, ela vai acontecer de um jeito ou de outro até a vinda do Senhor Jesus. Do espaço de tempo entre a primeira vinda do Senhor Jesus e a segunda vinda do Senhor Jesus, essas coisas vão acontecer. Quando a gente olha para a história da igreja, a gente vai ver que durante muitas e muitas ocasiões, a igreja sofreu, houve essa situação de incômodo, às vezes por causa de uma perseguição, às vezes por causa de uma pandemia, às vezes por causa de que não poderia falar do evangelho. Então, o que ele vai mostrar para a gente, quando ele começa a contar essa história, ele vai comparar o campo, né, como uma grande plantação, né? E aí ele vai mostrar para a gente essa ideia muito claro. Então, ele começa nos contando uma parábola, e a gente precisa lembrar que Jesus ele se utiliza desse artifício de parábolas para esclarecer para alguns, conforme aqueles entendam, e de uma maneira que outras pessoas não entendam, mesmo que ele esteja falando. Então a parábola ela tem essa ideia de mostrar algumas coisas para alguns e esconder outras coisas para outros, aqueles que são alcançados pela graça do Senhor Jesus, eles conseguem compreender, e aquelas pessoas que não são, eles não conseguem entender. Então essa era a ideia da parábola, e a parábola é alguma coisa assim muito comum, que Jesus conta, uma cena cotidiana que acontece todos os dias, e aí daquela cena cotidiana que acontece todos os dias, ele tira uma lição para a vida da gente. Assim como nós falamos a respeito dessa situação de pandemia, que é um incômodo, que é um negócio desagradável, a situação que nós estamos enfrentando, assim também vai ser a nossa caminhada até a vinda do Senhor Jesus. Sempre nós vamos estar passando por problemas difíceis, por dificuldades, por ressentimentos, por sofrimento, porque essa situação ela vai acontecer até que se cumpra, né, a promessa do Senhor. Então ele conta a respeito da parábola, ele vai mostrar para a gente, né, no versículo 24, né, propôs uma parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante, e a ideia de semelhante é parecido, ou seja, como você vai conseguir entender a um homem que semeia uma boa semente. Então ele conta a história que se semeia uma boa semente, e depois no versículo 36 ele vai estar explicando isso, né? Mas daí ele disse: enquanto os homens dormiam, veio o inimigo deles e semeou o joio no meio do trigo. Daí ele vai dizer que quando começa as plantas nascerem, as plantas são iguais, só que quando elas crescem começa a ver a diferença. E aí eles dizem assim: nossa, a gente semeou o trigo, mas está colhendo joio. O que aconteceu? A semente era ruim? Não, ele diz assim: foi o inimigo que veio e que
colocou naquela plantação a semente do joio, e o joio nasceu junto. E aí ele fala assim, então a gente tem que tirar tudo. Ele fala assim, não vamos fazer isso. Vamos deixar até que a consumação a gente possa separar as duas coisas. É importante a gente entender que essa primeira coisa que ele está dizendo, que nessa nossa caminhada, nós, por causa do pecado e por causa das coisas que acontecem, no meio, quando ele fala a respeito do campo, né, ele está falando que todas as coisas estão debaixo do governo de Deus. E ele tem o governo de todas as coisas. E ele planta a boa semente, que é a palavra de Deus. Você percebe aí pelo que o semeador é o próprio Jesus, que vai contar acerca dessa palavra, que ele vai produzir a boa semente. Mas ele fala assim, que nesse campo, que a gente entende como todas as coisas, né, ele vai dizer assim, vai haver alguém que vai plantar a semente ruim. E essa semente ruim, ela vai crescer junto. Então isso explica o sofrimento que muitas vezes a gente passa como povo de Deus, como igreja, nessa caminhada que nós temos. Nós estamos constantemente passando por situações que faz com que o nosso coração fique triste, fique chateado, fique magoado, mas a gente vai falar assim, mas essa palavra nos ajuda a entender melhor essas coisas. Então nós estamos em uma caminhada, nós estamos fazendo parte de um reino, e dentro desse reino, né, nós percebemos aí como o texto vai nos mostrar, que ele fala a respeito dessa situação. E ele vai explicando, versículo 24, ele diz, conta a história, versículo 25, mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo deles e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Então ele está dizendo, e é interessante que quando ele fala a respeito dessa situação, ele está dizendo que esse processo de inimizade, ele já aconteceu lá no começo, no Éden. E quando você vê lá a profecia, ou Deus tratando aquela questão, ele diz que a inimizade entre o descendente da mulher e o descendente da serpente foi instituída por Deus. Ele diz assim, vai haver inimizade. Então, a partir daquele momento, até a consumação dos séculos, vai haver essa situação em que sempre nós vamos encontrar situações em que o nosso coração vai ficar apertado. Vai ficar apertado porque dentro da comunidade das pessoas, tem pessoas que são trigos e pessoas que não são trigos. Só que nós não conseguimos entender quem é um, quem é outro. Quem sabe só é Deus. A gente não consegue entender. Por exemplo, você pode falar assim, mas tem algumas coisas que a gente pode até perceber. Mas, por exemplo, se você pensar na ideia do apóstolo Paulo, num primeiro momento, se você olhar para a vida do apóstolo Paulo, você vai entender que ele era joio. Só que com o passar do tempo, ele se demonstrou que ele não era joio, mas que ele era trigo. Então, às vezes, a gente não consegue ter essa visão, mas ele fala assim que essa separação, essa inimizade, ela vai acontecer na vida de toda a comunidade. E isso nos ajuda a entender melhor as circunstâncias pelas quais a gente passa. Então, quando a gente está em uma caminhada e, de repente, algumas coisas acontecem que entristecem o nosso coração, em vez de nós ficarmos com o coração abatido, com o coração chateado, com o coração magoado, a gente precisa entender, olha, nós estamos num processo, e nesse processo, por causa da presença do pecado, nós sempre vamos conviver com essas situações. Então, por exemplo, quando você vai para a época da cortina de ferro, na União Soviética, a gente vê o sofrimento da igreja naquela época. Quando a gente vai, por exemplo, na época do Império Romano, a gente vê as mesmas coisas acontecendo, uns mais, outros menos, uns de um jeito, outros de outro, outros uns por pandemia, outros por outras coisas, mas eles assim, mas essa situação desconfortável entre o povo de Deus, ela vai acontecer até a consumação dos séculos. A gente não tem como evitar isso, e isso nos ajuda a entender melhor as coisas. Então a gente não pode achar que só porque a pessoa fez determinadas coisas, a gente pode já classificar ela como naquela situação. A gente precisa entender assim, olha, o texto está nos mostrando que tanto a semente boa quanto a semente ruim, elas crescem junto. E a ilustração que ele fala, quando ele está mostrando, ele diz assim que quando planta, a gente não consegue perceber a diferença. Tanto é que se você vê o texto bíblico, ele fala, né, que quando
Versículo 26, ele diz assim: quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então ele diz que no começo você não conseguia perceber, mas quando ela cresceu, aí ele diz assim: olha, você percebeu porque ela não tinha preço. Aí o pessoal fica pensando assim: olha, então eu já sei o que a gente vai fazer, vamos arrancar todo esse joio. E aí Jesus fala assim: não faça isso. Por quê? Porque quando você vai arrancar, a explicação que os técnicos falam, é que as raízes, elas se entrelaçam por baixo. E quando você puxa o trigo, mesmo que você perceba que ele é trigo, ou o joio, você puxa o joio ou puxa o trigo, você vai acabar danificando a outra parte boa. Então ele diz assim: então não existe a possibilidade da gente arrancar agora. E se você pensar, dentro do contexto do capítulo número 12, que Jesus teve vários confrontos com com os líderes religiosos. Se você olhar no capítulo 12, vai acontecer vários confrontos. Então, e aí aquelas pessoas, quem eram aquelas pessoas, os líderes religiosos com quem Jesus debateu no capítulo 12? Eram as pessoas, os fariseus, os publicanos, os fariseus, os saduceus, várias pessoas que eles detinham a ideia de que eles serviam o Deus verdadeiro. Eles não criam em Jesus, mas eles seguiam o Deus verdadeiro. Se você perguntasse para eles falavam assim: nós somos descendência de Abraão. Mas, no entanto, a atitude deles é diferente. Então, e aí os discípulos, eles falam assim: a gente poderia pegar agora e acabar com essa situação. Jesus fala: não faça isso. Então, essa palavra é uma palavra que transforma o nosso coração na ideia de que a gente possa, cada dia, a cada momento, olhar para essa situação de uma maneira diferente. Então, a semente foi lançada, a semente começa a brotar, mas juntamente com a semente boa, às vezes tem a semente ruim, que a gente não consegue perceber, mas acontece que elas estão juntas, e esse problema causa o incômodo, causa o sofrimento, causa essa situação que nós estamos enfrentando aqui agora. Por exemplo, para a gente trazer para a nossa situação do dia a dia, todo mundo sabe que o coronavírus é uma situação complicada. Mas a grande questão hoje é como que a gente vai resolver esse problema. Porque é a mesma coisa que está acontecendo, que às vezes a resolução do problema traz mais prejuízo do que o problema em si. Porque a gente tem agora uma crise econômica, a gente tem agora um problema muito sério que está acontecendo por causa de coisas que foram tomadas, decisões que foram tomadas que, em vez de resolver o problema, aumentou mais o problema. Então, a ideia que ele está mostrando é assim que acontece. Ele está nos mostrando acerca dessa maneira, que nós temos de estar olhando para as coisas. Então, quando a gente traz isso para a nossa vida, ele, porém, lhes respondeu, versículo número 28. Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isso, mas os servos lhes perguntaram: quereis que vamos e arranquemos o joio? Versículo número 39. Não, respondeu ele, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Então é importante a gente perceber que uma das coisas mais interessantes que eu percebi nessa parábola é a longanimidade de Deus em permitir que o ímpio ou o filho da ira esteja junto com o justo, mas ele fala assim que essa longanimidade, ele vai ouvindo a mensagem, ele vai ouvindo a palavra. Pode ser que seja um trigo imaturo, pode ser que seja um trigo já crescido, mas pode ser que seja um joio, mas ele diz assim que os dois estão juntos. E ele diz que não é para fazer isso, porque a gente não consegue entender e a gente não consegue saber. Então, quando ele mostra essa realidade, ele estava falando da preocupação que Deus tem com os seus filhos, com a maneira como a gente passa por essa situação. Então, tudo isso que a gente está enfrentando hoje, todas essas coisas que estão acontecendo, é uma situação tão incômoda nós estarmos aqui desse jeito, que a gente, quando, por exemplo, começou o ano, a gente nunca imaginou que tal coisa viesse a acontecer. Nós tivéssemos que passar por toda essa situação. Mas é importante a gente entender que
apesar de nós termos que passar por essa situação, nós precisamos saber que Deus, Ele cuida de nós e Ele preserva a nossa vida, Ele sustenta a nossa história, Ele faz com que a nossa vida possa ser uma vida, apesar das lutas, apesar das dificuldades, apesar dos problemas que nós temos que passar nessa vida. Ele diz assim: acalma seu coração, que toda essa situação está debaixo do controle de Deus. Porque aqui o texto é muito claro em falar a respeito disso, né? E daí ele diz assim: deixai crescer juntas até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio e atai-o nos feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Então ele estava falando que nesse tempo a gente vai estar sempre passando por essa dificuldade. Primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente precisa ter paciência nesse momento. Às vezes é difícil da gente ter paciência, mas a gente precisa ter paciência, porque essa situação ela vai se prolongar por até a vinda do Senhor Jesus. Essa situação em que a gente vai estar vivendo com pessoas, né? E aqui quando a gente fala a respeito de campo, que ele está dizendo, não é necessariamente a igreja em si, mas é assim que Deus está controlando todas as coisas. E quando ele fala a respeito do inimigo de nossas almas, ele fala que Deus sabia o que aconteceu, ele entende essa questão, mas ele diz assim: olha, eu vou deixar essas coisas acontecerem até que venha o dia da colheita, até que a gente possa estar na presença do Senhor. Então, quando ele fala a respeito dessa ideia, ele vai explicar, versículo número 36. Então, despedida a multidão, foi Jesus para casa, e chegando a ele os seus discípulos disseram: explica a parábola do joio no campo. Daí ele diz assim, e ele respondeu: o que semeia a semente é o Filho do Homem, ou seja, é o próprio Jesus que semeia a semente. O campo é o mundo. Então, tudo, quando ele fala, e a ideia de campo aqui tudo está debaixo da autoridade do Senhor. Então, essa semente está sendo semeada em todos os lugares. Então, quando nós estamos falando, não é única e exclusivamente a igreja assim, não é. Em todas as coisas está sendo espalhada essa semente do reino. E aí, ele vai mostrar para a gente a respeito disso. Então, a boa semente são os filhos do reino. Então, ele vai dizer que nesse contexto que nós estamos vivendo entre a primeira e a segunda vinda, nós temos dois grupos de pessoas. Uma que são os filhos de Deus e outra que são os filhos do diabo. Em outras palavras, é assim que ele está dizendo. Ele está dizendo assim, e esses dois, eles vão conviver juntos. Não tem como nós acharmos que não vai acontecer. Não, vamos conviver juntos. Daí ele diz assim, né? Daí ele continua falando, os joios são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é a consumação dos séculos, e os ceifeiros são os anjos. Então ele fala que a função de fazer a separação é dos anjos. Ele diz que lá nesse dia ele vai ser feito através dos anjos. Ele diz assim, pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação dos séculos, né? E daí ele vai mostrar que todo esse processo vai ser feito para eles. Daí a gente vai trazer algumas lições para mim e para você. Nesse tempo que nós passamos, nós precisamos compreender que por causa dessa situação que nós enfrentamos de pecado, nós estamos convivendo sempre com os filhos de Deus e os filhos do inimigo. Nós não sabemos quem é um e quem é outro. Nós podemos ter uma ideia, mas quem sabe de fato é o Senhor Jesus. Então ele está mostrando para a gente que isso nos ajuda a entender melhor as coisas que às vezes acontecem. Essa situação que nós estamos vivendo, todas essas coisas que estão passando, mostra para a gente a nossa fragilidade, mostra para a gente a nossa incapacidade de entender muitas coisas, mostra para a gente que como uma simples coisa que aconteceu, causa tanto problema, mas mesmo assim,
Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, Ele vai cuidando de todos os seus. É interessante a gente perceber essa ideia de, por um lado, temos a presença, por outro lado, a gente tem a paciência de Deus, e a gente, como filhos do Senhor e pessoas que buscam a fazer a vontade do Senhor, a gente precisa olhar para Deus e falar assim: Deus, nos ajuda para que a gente possa viver nessa vida entendendo que essas coisas podem acontecer. Essas coisas podem acontecer, porque não tem uma fase da igreja em que a igreja não passou por problemas. E quando eu falo problemas, eu não estou falando desse tempo. Desde o começo, né? Por exemplo, quando a gente vê lá no começo da criação, a gente vê lá, primeira coisa, já foi assassinado. E aquela situação, ela vai se repetindo por todos os tempos e todas as situações, e a gente percebe Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, Ele suprindo cada uma das nossas necessidades. Então isso é muito interessante a gente entender. Por um lado, a gente percebe que Deus fala: olha, para a gente entender, a gente precisa entender, ou você não vai só conviver com pessoas que são filhos de Deus, você vai conviver com pessoas que não são filhos de Deus. Isso na sua vida, no seu trabalho, no seu dia a dia, e essas coisas nos ajudam a entender melhor. E diz assim: olha, vai acontecer isso, mas a gente não pode simplesmente fazer como que os discípulos queriam fazer. Tem uma outra situação que ele fala assim: o Senhor quer que nós peçamos para que venha fogo do céu e consuma essas pessoas? E Jesus falou assim: não é desse jeito, não é assim. É que você precisa aprender que nessa caminhada, nesse tempo, nós vamos ter que passar por essa situação. Alguns mais difícil, outros menos difícil, uma situação de problema agora, uma situação de dificuldade amanhã, mas sempre nós vamos estar sendo visitados, tanto por coisas boas como por coisas ruins, nessa caminhada que nós temos até chegar na eternidade. É importante a gente entender isso, que Jesus deixa muito claro a respeito disso. Ele não esconde, né? Ele diz assim que o inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é a consumação dos séculos. Ele começa a mostrar essa realidade. Então, primeiro nós falamos a respeito dessa situação que nós vamos ter que enfrentar. Uma outra coisa que ele fala, que é importante a gente entender: não cabe a nós fazermos a separação. A separação que vai ser feita pelos anjos, porque eles vão olhar e eles vão ver do jeito certo. Eu e você, nós vemos de um jeito que não é o melhor. Eu posso ver de um ponto de vista, a outra pessoa pode ser do outro ponto de vista, mas quem vai julgar exatamente vai ser os anjos. É isso que Jesus ele está falando. Então, por um lado, a gente fala a respeito dessa questão de paciência. Por outro lado, a gente fala a respeito da questão de que o julgamento vai ser feito pelo Senhor, né? E aí, outra coisa que é importante a gente entender, que o texto está nos mostrando, ele diz para a gente que tem um consolo. Ele diz que essa fase, ela vai terminar. E isso que eu gostaria de trazer para o nosso coração nessa hora. Essa fase vai terminar. Esse tempo das incertezas, dos problemas, das dificuldades, das lutas, das coisas que acontecem, ela vai terminar. Ela vai acabar, ela vai passar. E ele diz assim que quando essa situação passar, nós vamos estar entrando no reino eterno do nosso Deus. Daí, quando ele fala lá, por exemplo, Daniel capítulo 7, ele usa essa ideia aqui, que Jesus está falando aqui, ele usa essa ideia do filho do homem. E depois, em Daniel capítulo número 12, eu vou ler com os irmãos. Daniel capítulo 12, ele diz assim, vou começar lendo do versículo número 2, diz assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Daí ele diz assim: e os que foram sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça como as estrelas, sempre e
eternamente. Então ele vai falar a respeito da profecia que tem dessa restauração. Então ele vai falar assim, vai chegar um tempo que tudo isso vai passar. E esse tempo que vai chegar deve fortalecer o nosso coração. Que nem nós estivéssemos, por exemplo, no começo desse momento de pandemia, a gente nem tinha o acesso a culto, a gente não podia ter o culto, mas a expectativa de que a gente pudesse voltar a cultuar fez com que a gente pudesse aguentar aquele período. E agora a gente ainda está privado desse momento de estar junto, mas a gente tem a expectativa de que logo esse tempo passe, e isso alegra o nosso coração para que a gente continue nessa caminhada. É importante a gente entender essa ideia. Então, às vezes, a gente está triste, a gente está chateado, a gente está magoado com toda essa situação, e a gente está pedindo assim, Deus, até quando nós vamos ficar assim? O fato de nós sabermos que esse tempo vai passar, que essa situação vai terminar e que logo nós poderemos nos reunir de novo, eu não sei quanto tempo vai levar, se a gente sabe que de repente não vai ser do jeito que era naquele tempo, mas a expectativa no nosso coração de que essa realidade ocorra faz com que a gente continue firme nesse dia. E a mesma coisa com relação à questão eterna. Então, a sabedoria de que você vai estar lá naquele dia, que você vai estar lá naquele momento, faz com que você continue a caminhar nesse propósito. E aí você pode perguntar, mas será que eu sou joio? Ou será que eu sou trigo? E a resposta é, se você creu que o Senhor Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida, e se você busca fazer a vontade dele, você é trigo. Porque a Bíblia fala muito claro a respeito disso. Mas se no seu coração ainda você não tem essa certeza, então examine a sua vida. Olhe para dentro do seu coração. Veja como vai a sua vida, se de fato Jesus é o Senhor. Porque o texto é muito claro de dizer que nessa situação, e ele fala tanto de igreja como o mundo de uma maneira geral, convivemos juntos. Gente que é trigo, gente que é triguinho ainda, sabe, não desenvolveu, mas tem gente que é joio. E ele diz assim que é importante nós estarmos olhando para esse texto, que ele fala assim, olha, porque aqui a previsão, né, de um lado é assombrosa para aquelas pessoas que são o joio, porque fala a respeito de fornalha, fala a respeito de ranger de dente, fala a respeito de choro. E isso que está preparado para aquelas pessoas que não buscam o Senhor Jesus. Mas ele diz assim, mas para aquelas pessoas que são trigo, o que está preparado é a glória eterna. E a glória eterna ajuda eu e você a passarmos por esse problema. Então, o fato de nós olharmos lá na frente e vermos o que vai acontecer lá na frente, faz com que a gente fale assim, ó, nesse momento a gente consegue suportar, a gente consegue passar por essa luta, a gente consegue passar pela dificuldade, a gente consegue entender. Então, essa parábola é uma parábola que Jesus explica alguns dos itens que ele fala para a gente, mas para mostrar para a gente a dimensão do reino. O reino de Deus é assim, nesse tempo nós vamos conviver com as pessoas que são discípulos do Senhor Jesus e nós também vamos conviver com as pessoas que não são discípulos do Senhor Jesus. Por isso, nós vamos passar por dificuldade no nosso dia a dia, nós vamos passar por problemas, nós vamos passar por lutas, mas ele diz assim, olha, você não deve querer destruir o outro, mas pelo contrário, você deve pedir para Deus, para que Deus te dê a sabedoria, para que você possa olhar para dentro da vida da gente e dizer assim, será que eu realmente tenho sido joio ou será que eu tenho sido trigo? Né? Quantas vezes, né, a gente olha, a gente fala, não, mas se eu pudesse, né, a gente ia fazer que nem aqueles discípulos. Senhor, você quer que mande fogo do céu para consumir essas coisas? Quantas vezes eu e você não pensamos assim? Mas Jesus fala assim, não é assim que deve ser. Você deve entender que quem vai fazer essa separação, quem vai fazer essa transformação é o Senhor, é os anjos. E naquele momento, naquele dia tão glorioso, quando ele fala aqui, tanto em Daniel, que nós lemos, como no texto de Mateus, que nós estamos considerando, ele mostra dessa grandeza. E a gente fica vendo
a imagem que ele demonstra daquele dia, ele fala, né, é interessante você ver que vai brilhar, né, a ideia que ele fala é como tem lá em Apocalipse capítulo número 22, quando fala a respeito do reino do Senhor Jesus, e ele fala que não vai ter necessidade de sol, porque Jesus vai ser a luz que vai radiar por toda a eternidade. Então eu queria confortar o seu coração nessa hora, entender que esse tempo que nós estamos passando, esse tempo de pandemia, ele vai passar. Assim como lá na antiguidade os nossos irmãos passaram por lutas terríveis, a igreja permaneceu fiel, a igreja passou por toda aquela situação. Às vezes as pessoas eram perseguidas, às vezes as pessoas eram mortas, na cortina de ferro tinha problema, hoje a gente tem na China, em vários lugares, na Coreia, mas a gente sabe que Deus cuida, e Ele fala assim, olha, naquele momento eu vou colher o trigo, e eu vou colocar ele no meu celeiro, e aquelas pessoas que, durante essa caminhada, que não procederam como deveriam proceder, ele está dizendo assim, naquele momento o destino delas é traçado. Eu queria que nós pudéssemos estar pensando a respeito desse texto, né, dessa palavra que fala ao nosso coração, no meio de toda essa situação, que você possa confiar na graça de Deus, que Deus vai cuidar de você, que Deus vai preservar você, que a longanimidade de Deus não significa que não é para você exercer o juízo, não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo assim, para você entender que quem tem o controle de todas as coisas é o Senhor. Ele permitiu que essas coisas acontecessem, Ele permitiu que tudo isso acontecesse, né? E Ele fala assim, a partir desse momento, eu e você precisamos entender que lá na frente faz com que a gente possa caminhar hoje, na expectativa do que nós vamos nos tornar amanhã. Nós vamos estar na presença do Senhor, vai acabar a dor, vai acabar o sofrimento, vai acabar a angústia, vai acabar a tristeza, vai acabar todas as coisas. Enquanto isso não acontecer, eu e você, nós vamos estar sujeitos a essas situações, como essa de pandemia, e às vezes você pode passar por um momento na sua casa, na sua família, de uma luta, de uma enfermidade, de uma dificuldade, que o seu coração fica apertado, e você pode perguntar, até quando, Deus, nós vamos ter que suportar todas essas coisas? E aí Deus fala para mim e para você, acalme seu coração, creia que lá no final das coisas, Deus vai abençoar a sua vida. Queria que a gente pudesse estar nesse momento pensando a respeito disso. Você olhe para a sua vida, olhe para o seu dia a dia, olhe para dentro do seu coração. Na sua vida você tem as características do joio ou você tem as características do trigo? E que a gente possa cada dia mais buscar desenvolver na nossa vida as características dos verdadeiros filhos do Senhor. Que a gente possa viver segundo a vontade dEle, mesmo que nessa caminhada entre a primeira e a segunda vinda de Jesus, a gente tenha que passar por momentos de apreensão, de dificuldade, porque essa situação, ela vai acontecer, mas Deus está dizendo para mim e para você, lá na frente, vai valer a pena você confiar nele. E ele vai restaurar todas as coisas. Vai tirar a dor do seu coração. Vai tirar a angústia. Vai tirar o sofrimento. E aí a gente vai brilhar eternamente, por toda a eternidade. Isso é o que move o nosso coração. No meio da crise, no meio da dificuldade, você tem que olhar para Jesus e pedir para que Ele possa suprir a necessidade do seu coração. Para que você possa, de fato, ser achado entre aqueles que vão ser colhidos e colocados diante do celeiro eterno do nosso Deus. Que Deus nos ajude, que Deus abençoe o nosso coração nessa hora. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te pedir agora, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos ajude a entender, ó Pai, toda essa situação que nós estamos enfrentando. É uma situação desconfortável, é uma situação que a gente fica apreensivo, mas nós sabemos pela Tua palavra que essa situação vai pendurar por todo o tempo, até a volta do Senhor Jesus. Mas
que a expectativa da volta do Senhor Jesus possa motivar o nosso coração a, nesse tempo de angústia, de tristeza, viver pensando lá nas coisas daquele dia, viver pensando que o Senhor vai tornar novas todas as coisas, que já não vai haver mais luto, que não vai haver mais sofrimento, que as primeiras coisas passaram e eis que tudo se fez novo. Ó Deus, que a gente possa, por essa visão que o Senhor deu a respeito do teu reino, a gente possa permanecer firme, confiante, sabendo que o Senhor vai cuidar de cada um de nós e vai nos conduzir segundo o teu querer, segundo a tua vontade, para que a gente possa vencer todas essas dificuldades. Ó Deus, essa era, ela vai passar, mas a outra não. A gente vai ter uma eternidade toda na tua presença. Isso deve fortalecer o nosso coração. Ó Deus, que o Senhor nos ajude a pensar nessas coisas, que a gente possa buscar essas coisas, ó Pai, para que a gente possa ser fortalecido nesse tempo de adversidade, para que lá na eternidade a gente possa sempre fazer aquilo que agrada e que glorifique o teu nome, ó Pai. É em nome do Senhor Jesus que nós te pedimos e agradecemos. Nos ajuda, Senhor, nos abençoa, nos fortalece, Senhor, para que a gente possa viver assim, para a honra e glória do teu nome. É no nome de Jesus que eu oro e que eu agradeço. Amém. Nós queremos agradecer você por essa oportunidade de nós estarmos juntos, ouvindo a palavra, cultuando ao Senhor, mesmo à distância. Que Deus abençoe sua vida. Se você quiser contribuir, você pode fazer através, né? Pode ser que demore um tempo, mas a gente tem a expectativa de que isso vai logo acontecer. Então nós vamos estar aí nesse momento, então, encerrando o nosso culto, agradecendo você pela audiência, por estar junto com a gente, por ter aprendido junto com a gente, que se você foi abençoado, que você possa passar essa mensagem para outra pessoa. Vamos orar ao Senhor? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te pedir agora em nome do Senhor Jesus que o Senhor nos ajude a entender, ó Deus, tudo isso que nós estamos vivenciando. Ó Deus, que o Senhor nos ajude a passar por esse tempo, que durante essa semana a gente possa buscar a Tua presença, a gente possa buscar fazer a Tua vontade, a gente possa sempre procurar seguir os Teus conselhos, ó Pai. Ó Deus, nós não sabemos o que nós vamos enfrentar durante essa semana, mas nós sabemos que o Senhor vai estar conosco. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor vai suprir a nossa necessidade, o Senhor vai nos abençoar, vai nos capacitar para vencer todas essas coisas, ó Pai. Não por causa das nossas forças, mas por causa da força do Senhor que habita em nós, ó Deus. E que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e as eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre vós e sobre todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Teu amor, teu carinho, tua palavra, tua justiça, teu amor, teu carinho, tua palavra, tua justiça, prostrado aos teus pés, te dou tudo de mim. Te quero, te busco,